Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Abre comigo. Na primeira carta de Pedro. 1 Pedro. Pastor, onde é que está isso? Se você pegar Apocalipse, volta um pouquinho, você vai achar aí Judas, vai achar Pedro 2 e Pedro 1. 1 Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. Vamos ler. A partir do versículo de número 6. Capítulo 2, versículo de número 6 da palavra do nosso Deus. Não precisa ficar de pé agora. Por que, pastor? Mas a gente não fica de pé em reverência à palavra? Não, querido, você não reverencia a palavra quando fica de pé. Você reverencia a palavra quando obedece ela. Não adianta nada você ficar de pé para ler a Bíblia. Não adianta nada você ficar de pé para ler a palavra, mas não obedece ela. Porque, querido, Deus não quer que você só fique de pé quando precisa ou fique sentado. Deus quer que você caminhe do lado dele. Deus não te chamou para obedecer regras. Deus te chamou, querido, para ter comunhão com ele. Porque, querido, o que adianta que você fizer uma cerimônia toda aqui dentro da igreja, se lá dentro da sua casa você não respeita ninguém, você é bruto com sua esposa, você não respeita seus filhos? Sabe, querido, mais do que uma aparência exterior, Deus quer um coração quebrantado. Meu Deus, eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Senhor, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 6, diz assim: por isso, também, nas Escrituras está escrito: eis que ponho em Sião a pedra principal, na esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido na baixeza. E assim, para vós, os que credes, quem crê em Jesus aqui? Essa palavra é para você. Ela é preciosa, mas para os que não creem, os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi a principal de toda a construção. E uma pedra de tropeço, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Somente até aí, feche seus olhos, curva a sua cabeça no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós apresentamos, Senhor Pai, a tua noiva, a tua igreja. Pai, aqui estão os teus filhos. Pai, ela não é minha. Pai, ela não é da IAPV, mas essa noiva, ela pertence ao Senhor. Nós só conduzimos ele por um tempo, mas é o Senhor que os guarda. O Senhor é o verdadeiro pastor desse rebanho. O Senhor é o Senhor das nossas almas, é o Senhor da nossa vida. Sem ti nós nada podemos fazer, porque tudo está em tuas mãos. Fala no coração deles nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Só quem crê diga glória a Deus. Quem tá vivo aí dá um glória a Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quem está vivo faz barulho, querido. Mas quem está morto você pode chutar, pode bater, que ele não fala nada. Quer ver? Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado aí, vê se ele vai fazer barulho. Por que, pastor? Porque tudo que está vivo tem movimento. Tudo que tem vida se move. A palavra de Deus diz no livro de Salmos: tudo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Porque a criatura espera ansiosamente ver a manifestação dos filhos de Deus.
Hoje eu vou te falar o que significa isso, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a criatura anseia ardentemente ver a manifestação daqueles que são chamados filhos de Deus. Pastor, o que significa isso? Olha para mim, no fundo dos meus olhos, onde você está? Sai da onde você está e vem para cá, para você ouvir o que Deus quer te falar. Como assim, pastor? Estou dentro da igreja. Não, querida, a sua mente, ela consegue te levar a lugares que você nem imagina. Volta para cá. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite. A palavra do Senhor diz que a criatura anseia ver a manifestação dos filhos de... Quem é filho de Deus aqui? Levante a sua mão. Então a criatura está ansiando ver a sua manifestação. Por que, pastor? Aquele que é filho de Deus, querido, ele tem domínio sobre todas as obras das mãos do Senhor. Todas as obras da mão do Senhor. Quem é filho de Deus, querido, ele consegue ter domínio. E quando Deus criou o homem, ele liberou sobre o homem a sua vida. Deixa eu voltar lá atrás com você. Quando Deus vai formar o jardim do Éden, a minha Bíblia diz, a irmã Denise postou isso essa semana, mas nós viemos pregando isso há anos atrás. Quando Deus foi fazer os animais, ele vira para a terra e fala: terra, produza animais, produza plantas de todas as espécies. Então, querido, a terra produziu os animais, a terra produziu as plantas ao comando do... Só que aí, querido, ele vira para as águas e fala assim: águas, produzam peixes de todas as espécies. E aí, querido, eu não sei o que a água fez, só que ela se virou e produziu peixe. E mais, produziu as aves do céu. Sabe essas aves bonitas que você vê? Quem produziu foi as águas. Eu acho interessante, porque quem já pescou aqui? Quando você pega um peixe dourado, dourado é bonito, não é? Quando você pega um peixe dourado, você pega, ele é bonito, ele brilha, não é? E você pega uma arara, ela não é colorida. Querida, as águas são criativas, porque as águas, elas deram cores. E é tão interessante isso, que se você não sabe, nós estudamos ciência. E quando você pega um prisma, ou quando você joga luz sobre as águas, sai de dentro das águas um arco-íris. 7 cores tem um arco-íris. Na verdade, na paleta de cores é muito mais que isso, mas você consegue ver a olho nu 7 cores. Por quê, pastor? Porque dentro das águas que Deus colocou criatividade para colorir todo o universo. Querido, os mistérios de Deus. Então, quando Deus vira para a terra, ele fala assim: terra, produza. É tão verdade, querido, que foi a terra que produziu. E quando você pega uma árvore e arranca ela da terra, o que acontece com ela? E quando você pega um peixe e arranca ele das águas, por quê? Você está extraindo ele da sua origem. Você extraiu a planta da terra, ela morre. Você extraiu o peixe das águas, E a mesma coisa sou eu e você. Quando nós estamos arrancados da presença de Deus, que nós vamos morrendo aos poucos, porque não existe vida fora dele. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim permanece vivo e dá fruto, e muito fruto. Mas aquele que não está em mim, não há vida dele. E o segredo nessa noite é esse: que é ter vida. Se conecte à árvore que é Jesus. Quem está aqui dá glória a Deus. Quem não está, dá um aleluia aí. Amém. Querido, mas uma coisa que eu achei interessante, eu vi no vídeo, eu achei interessante. Deus vira para a terra e fala: terra, produza. E a terra produziu. Por quê? Aquilo que eu e você temos que fazer, querido, Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que nós precisamos fazer, quem tem que fazer sou eu e você. Pastor, como assim? Vou te dar um exemplo. Lá dentro da sua casa, querido, quem tem que ser testemunho de bênção é você. Não adianta você estar vindo para a igreja, querido, e chega lá na sua casa, querido, você não dá testemunho de crente. Ah, pastor, mas você não sabe como é que ela é em casa. Eu sei que é difícil, mas a mudança começa em você. Primeira mudança começa em você.
E depois que a mudança começa em você, ela começa a transbordar sobre todos os outros lugares. Primeiro, a mudança começa em você. Mas se eu não mudo, querido, nada ao meu redor muda. Eu preciso mudar. Porque se eu não mudo, nada ao meu redor muda. Por isso a palavra diz que quem começa a mudança sou eu. Então dentro da sua casa, quando você quiser mudança, dentro da sua casa, quando você quiser restauração, essa restauração tem que começar em você. Porque ela começa em você e depois começa a se espalhar sobre os cantos da sua casa. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu pai. Pastor, o senhor não conhece minha mãe, o senhor não conhece meus irmãos. Eles me ofendem, eles me afrontam. Na verdade, querido, não são eles que te afrontam. Há uma batalha no mundo espiritual pela sua vida. O inimigo, querido, ele quer impedir você de alcançar o que Deus tem para você. Quem está me entendendo aí diz amém. E às vezes que Deus vai usar as pessoas de dentro da sua casa. Lembra da história de José do Egito? Quem já viu na Record? Quem já leu na Bíblia? Oh, glória! Como é que é a história de José do Egito, pastor? José, querido, era um dos mais novos de 11 irmãos. Um dos mais novos de 11 irmãos. Um dos mais novos de 11 irmãos. E por ele ser o mais novo, querido, ele era o mais que tem caçula aqui na igreja. Quem é filho caçula aqui, mais novo? Olha aí. É ou não é mimado pelo pai? Papai não aguenta ficar longe do caçulinha. Olha aí. É ou não é? Por que, pastor? Porque o caçula, querido, ele é, não sei porque o pai tem um negócio, a rapinha do tacho. E José, querido, era querido. José era tão querido pelo seu pai e pela sua mãe, que o pai de José deu uma túnica para ele diferente. E diz a Bíblia que um dia José foi alimentar seus irmãos. Cuidado para você não perder o fio da meada. Presta atenção no que eu estou te dizendo, é forte. Um dia, querido José, ele recebe uma ordem do seu pai. Fala: meu filho, vai alimentar seus irmãos. E o pai dele entrega comida para José. E ele vai encontrar os seus irmãos. E quando ele chega para alimentar os seus irmãos, olha só, hein? José vai alimentar os seus. E quando chega lá, os seus próprios irmãos, gente do seu sangue, seus próprios parentes, pegam ele e jogam ele dentro de um buraco. Quem que eu falei que jogou José dentro do buraco? Foram os seus? Não foi seu inimigo. Não foi alguém que não te conhece. Foi alguém que cresceu com você. Por que isso, pastor? Porque tem muita gente que caminha com você, mas não quer ver o seu crescimento. Tem muita gente que bate nas suas costas e fala parabéns, mas nas suas costas fica morrendo de inveja de você. Credo, pastor, está na Bíblia, querido. Os irmãos de José jogaram ele dentro do buraco porque tinha inveja dele. E você sabe o que eu acho mais interessante? O pai de José deu para ele uma, diga, túnica. Então eu vou falar, você repete. O pai de José deu para ele uma. E quando o José estava chegando com comida para alimentar os seus, olha que interessante. Às vezes que lá dentro da sua casa, a única pessoa que leva alimento espiritual para lá é você. E mesmo assim você é criticado. Mesmo assim você é perseguido. Mesmo assim você é apontado. José estava levando alimento para os seus irmãos. E sempre José andava com a sua. E quando José chega diante dos seus irmãos, diz a Bíblia que eles prendem José. E arrancam de José a sua. Por quê, pastor? Porque, querido, a palavra túnica, ela tem um significado muito forte. A palavra túnica, ela significa cobrir. Por quê? Quando eu ponho uma túnica, eu estou colocando sobre aquela pessoa uma cobrir. Isso simboliza, querido, a presença de Deus na vida de José. E a primeira coisa que os irmãos de José fazem quando pegam ele é arrancar a sua. Por que a Bíblia enfatiza isso?
Olha aqui, eu preciso que você veja isso no mundo espiritual. José, pega 2 sacolas cheias de comida aí na sua mão. Vem vindo com a sua túnica. Feliz. O problema é esse, querido. Tem gente que não suporta ver você feliz. Tem gente que não suporta ver você bem. E lá vai José com a sua túnica visitar os seus irmãos. Só que quando ele chega, eles arrancam a comida de José, tiram a túnica dele. Por quê, pastor? Porque eles pensaram, se nós tirarmos a túnica dele, ele vai ficar sem comer. Se nós tirarmos a túnica de José, ele vai ficar sem comer. Só que tem um detalhe que eles não sabiam. Quando meu Deus decide caminhar com você, Ele não caminha por fora, mas Ele se conecta aqui dentro. Quando Deus vai caminhar com você, quando Deus te escolhe, querido, Ele não anda por você por fora, mas Ele anda por você por... Acontece que José usava uma túnica por fora, só que a túnica só representava aqui fora o que José carregava aqui dentro. José carregava uma túnica que diferenciava ele dos outros. Todo mundo, quando olhava para José, sabia que ele tinha uma, e aquela túnica simbolizava cobertura. Só que na verdade a cobertura de fora era só para mostrar o que ele carregava aqui dentro. E arrancaram a túnica dele, tiraram a túnica de José. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Tiraram a túnica dele. E aí pensaram, pronto, está sem cobertura agora, podemos fazer o que quiser. Epa! Pensam que eu abandonei ele só porque tiraram a cobertura de fora. Eu estou escondido dentro dele. Por isso que muita gente quer tirar sua paz de fora, porque não consegue tocar na paz que está dentro de você. Pegaram José, levaram ele para uma cisterna, para um buraco, e jogaram ele lá dentro. Cai na cisterna, dá um jeito. Não pode ficar caído no chão com a cisterna. Deixaram José dentro da cisterna. Pensaram assim, pronto, tá aqui a túnica, tá sem cobertura e ainda tá no buraco. Só que eles não sabiam de um segredo que eu vou contar para você agora. Tiraram a cobertura de fora, mas não tiraram de dentro. Jogaram ele dentro do buraco. Mas pastor, para que servia esse buraco? Antigamente, queridos, eles moravam no deserto, e quando se fazia uma cisterna dessa, era para tirar a água do poço que estava lá embaixo. Não entendi, pastor. Eu vou te dizer, quanto mais para baixo você vai, lá embaixo, você vai encontrar um manancial de águas vivas fluindo dentro da água. E aí pegaram José e jogaram dentro da cisterna, e pensaram assim, e agora? Acabamos com ele, tiramos a cobertura dele e jogamos ele no chão. Não, no chão não, no buraco. Não, querido, não jogar ele no buraco não, porque lá no fundo a presença de Deus estava esperando ele lá, querido. Porque a minha Bíblia diz que Jesus é um rio de águas vivas, querido, e onde esse rio passa, não tem problema, não tem angústia, não tem dor. Por quê, pastor? Porque onde o rio passa, ele cura toda dor, toda ferida, toda angústia. Só que José se encontrava lá embaixo, e José também não sabia disso. Por quê, pastor? Porque, querido, muitas das vezes Deus quer trabalhar na nossa vida, mas a gente não entende a forma que Deus trabalha. O problema é que José corria demais servindo os outros. José sempre estava correndo demais, fazendo as coisas para os irmãos, trabalhando daqui para ali, e nunca tinha um tempo a sós com o Senhor. Mas nesse dia, quando José pensava que todo mundo estava humilhando ele, Deus estava preparando um cenário para ter um tempo a sós com José dentro do buraco. Só que se você conhece a história direito, não pulo da cadeira não, que eu te amo. Se você conhece a história direito, você sabe que José era um sonhar. José sonhava. José era um sonhador. Não tinha nada, mas Deus fazia com que ele sonhasse grandes coisas para a sua vida. E José sonhava em ser alguém grande. E aí, querido, lá dentro do buraco, ele vira para Deus e vai conversar com Deus.
Por quê, pastor? Porque às vezes que você está tão sem tempo com Deus, que Deus vai ter que parar céus e terras para você conversar com Ele. Às vezes que você não entende essa turbulência que você está passando dentro da sua família, lá dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Mas Deus manda te dizer nessa noite que tudo que você está passando tem um propósito, que é te trazer para perto de Deus. Aí, querido, Deus para a correria de José e faz os irmãos dele jogar ele dentro do buraco. E quando ele estava lá dentro do buraco, José começou a dizer para Deus: Deus, o Senhor me fez sonhar com grandes coisas, para eu hoje vir parar aqui no fundo do poço. Você já se perguntou algumas coisas na sua vida, querido, nessa noite? Quero que você faça essa reflexão. Você já se perguntou: Deus, o Senhor já me fez passar por tanta dificuldade? Quem já se perguntou por que você passou algumas coisas na sua vida? Quem já passou dificuldade aqui? Levanta a sua mão. E às vezes você se pergunta assim: Deus, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Não, querido, você não fez nada. Acontece, deixa eu te falar um negócio. Levanta do chão, José, senão você vai dormir aí. Agora mesmo você volta para o poço. Acontece, querido, que eu e você somos imagem de Jesus. Nós somos imagem de quem? E Jesus disse o seguinte: eu sou o pão da... Jesus disse: eu sou o pão da... Agora eu quero só te fazer uma pergunta. Quem sabe fazer pão aqui? Quando você pega a farinha, o pão, como é que é? Você só joga os trem dentro da vasilha tal, e de repente vira um pão? Ou não? O que tem que fazer? Tem que sovar, tem que amassar. E Deus quer fazer de você um pão para saciar a fome dessa cidade, a fome da sua casa, a fome da sua família. Ei, mas antes Ele vai te amassar, Ele vai pegar você. E se você é realmente fazedor de pão, quem é fazedor de pão aqui? Quem sabe? Ah lá. Como é que faz o pão? Você pega o pão, joga. Denise, você sabe fazer pão? É ou não é? Pega a massa, levanta, joga na mesa, bate. Pega a massa, joga na mesa aí, amassa, esfrega, traz para frente, traz para trás, abre a massa, fecha a massa, espreme a massa. Por que isso, pastor? Porque, querido, se você não estiver bem misturado com aquilo que Deus colocou dentro de você, você não vai conseguir alimentar ninguém. Aí Deus pega você, amassa. Pastor, por que eu estou passando por essa luta? Não preocupa não, Deus está só sovando você para que você cresça com sabedoria. Deus pega você, amassa, prensa você, te levanta. É, porque para jogar de novo na mesa tem que levantar. Aí Deus te levanta e te faz cair de novo. Deus te pega, te abre. E quando você pensa que acabou, Ele te joga no canto e te deixa isolado. Por que, pastor? Porque para o pão crescer, querido, ele tem que descansar. Quem já se sentiu sozinho aqui? Pode falar, querido. Sabe por causa de que você está passando por isso? Porque Deus está deixando você crescer sozinho, para você entender que você não precisa de mais ninguém, só da presença dEle para fazer com que tudo aconteça. E aí, querido, você cresce. Aí você cresce. E quando você está bem grande, curado, aí sabe o que Ele faz? Te pega de novo e te amassa de novo. Para quê, pastor? Para tirar o ar que você mesmo criou dentro de você. Porque Jesus que não quer nada atrapalhando a mistura que Ele colocou dentro de você. Pastor, que mistura é essa? Céus e terra. Quem é espiritual já me entendeu aí. Ele colocou dentro de você céu e terra, e Ele te mistura, querido, para que você cresça. Só que quando você acha que acabou, você já cresceu, já tirou o ar, você fala: pronto, finalmente Deus está pronto, né, Deus? Aí Deus pega um negócio e fala: tá quase. Porque depois que você cresceu, Ele tirou o ar, Ele vai passar a faca em você. Por quê, pastor? Porque para você entrar dentro da fornalha, você tem que estar em pedaços. Depois que Ele te amassou, depois que Ele te sovou, Ele vai cortar você.
Agora eu vou te perguntar e você vai me responder a verdade. Quem já se sentiu cortado aqui? Preocupa não, querido. Deixa Deus te cortar. Ele vai usar pessoas. Você vai se sentir excluído. Ele vai usar circunstâncias. Você vai chorar. Não tem problema. Porque quando a faca passa, dói mesmo. Mas sabe para que é para doer? Para que depois você possa entrar num lugar de perfeição, que é dentro da fornalha de Deus. E lá dentro Deus vai te preparar, queridos. Depois que Ele passar a faca em você, Ele vai te levar para a fornalha. E aí você para, pronto. Deus me amassou, me bateu, me isolou, me cortou, e agora eu vou botar fogo em mim. Que Deus é esse, pastor? Acontece, querido, que quando a massa do pão entra dentro da fornalha, ela fica pronta para ser consumida por toda a terra. E para Deus começar a fazer você um canal de bênção sobre toda a sua cidade, sobre a sua família, você tem que passar por uma coisa chamada processo. Levante a sua mão e diga comigo: processo. Sem passar pelo processo, querido, ninguém vai alcançar tudo que Deus tem para a sua vida. Sem passar pelo processo, você nunca vai alcançar tudo que Deus tem para a sua vida. E depois que você passar pela fornalha, deixa eu te falar uma coisa, você vai sair douradinho de lá. Como assim, pastor? Quem já comeu aquele pão fresquinho de manhã cedo? Ele chega a estralar, não é? Que isso, pastor? É o pão rachando. Por quê? Tá crocante. E é o pão mais desejado da padaria. Só que o interessante, querido, é que antes de você entrar na fornalha, você estava macio. Qualquer um que te pegava, te amassava. Mas agora não. Se quiser te pegar, vai ter que te quebrar inteiro. Porque você agora está revestido com uma couraça de justiça. Querido, quando você entra na fornalha de Deus, querido, Ele te cobre com a proteção dEle, com as bênçãos dEle. Nada pode impedir com que a vitória chegue até a sua casa. Mas lembra de José lá no fundo do poço? José está no fundo do poço. E aí quando você pensa assim que Deus, Ele fez isso tudo com você, Deus lá dentro do fundo do poço fala assim: José, para de reclamar. Eu te trouxe aqui para te dizer que a partir de agora eu entrei na sua vida para mudar a sua história. Porque depois que José cai dentro daquela cisterna, querido, ele nunca mais foi o mesmo homem. Depois que ele caiu dentro daquela cisterna, Deus falou assim: posso tomar o controle da sua vida, José? E aí Deus tira ele lá de dentro da cisterna e começa a escrever uma nova história na vida de José. Se eu fosse você, eu aplaudi o Senhor agora. Meu querido, Deus só vai te deixar lá no fundo da fornalha, lá no fundo da cisterna, para te colocar de pé de novo e te dizer: meu filho, até aqui você tomou conta da sua história, você correu com a sua força, você lutou com os seus braços, mas a partir de agora eu tomo a sua vida nas minhas mãos e transformo a sua história. E a minha pergunta é: quem quer ter sua história transformada nessa noite? Quem quer que Deus tome conta da sua vida aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa: para Deus tomar o controle da sua vida, Ele vai tirar você do controle. Como assim, pastor? Quando Deus entra na sua vida, querida, a primeira coisa que Ele faz é tirar você do controle das coisas. Eu vou terminar essa palavra dando testemunho de um pastor amigo meu, pastor Hudson. Eu já contei isso aqui. Pastor Hudson, o sonho dele era fazer a obra de Deus. Quem aqui sonha em fazer a obra de Deus aqui, querido? Sonha mesmo. E o sonho do pastor Hudson era fazer a obra de Deus. E um dia ele foi, orou, falou: Senhor, eu não quero viver sozinho, eu quero fazer a tua obra, eu quero viver para ti. Passou mais ou menos uns 3 meses, sabe o que Deus fez com ele? Colocou um câncer dentro dele. Aí ele vira para Deus e fala assim: Deus, mas o Senhor está de brincadeira, eu quero fazer a tua obra e o Senhor vai me matar? Vamos pôr um câncer em mim? Quer me matar? É para fazer a obra no céu? Pensei que era para fazer a obra na terra.
E aí, querido, Hudson vai parar dentro do hospital. E dentro do hospital, ele sem saber, só sabia reclamar. Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Eu falei que queria fazer a obra de Deus, Deus coloca um câncer em mim. Quem lembra dessa história? Aí, querido, ele reclamando da vida, coloca ele do lado de um homem que estava morrendo. E, querido, Deus, às vezes Ele quer te usar, mas você não vai entender a forma que Deus vai usar você. E a mãe daquele rapaz era crente. E a oração dela era: Senhor, usa um homem de Deus para salvar o meu filho. Que o meu filho não morra sem conhecer o Senhor. E aquele menino, querido, tinha passado por uns perrengues, tinha levado uns tiros e estava à beira da morte. E o pastor Hudson ainda não era pastor. E ele foi levado com câncer só para estar do lado do menino quando o menino chegasse no hospital, para pregar Jesus Cristo para a vida daquele menino. E quando o pastor Hudson acabou de pregar para o menino, querido, o menino aceitou Jesus e foi salvo para honra e glória no nome de Senhor Jesus. Vou trazer o pastor Hudson aqui ainda, ele vai contar essa história para vocês. E aí, querido, quando o menino morre, Hudson faz uma cirurgia, tira o câncer, e nenhum resquício de câncer ficou na sua vida. E ele conta essa história e fala assim: pastor Emílio, eu sempre quis fazer a obra de Deus. Eu não sabia que para mim fazer a obra de Deus eu tinha que entrar dentro do hospital com câncer para salvar a vida de um filho dele que estava prestes a morrer. Querido, às vezes para você fazer a obra de Deus, Deus vai te levar em lugares e vai te levar a fazer coisas que você nunca pensou em fazer, só para salvar a vida da sua casa, da sua família. Muita gente não vai entender, às vezes nem você mesmo vai entender o que está acontecendo, mas Deus manda te dizer que Ele está tomando o controle da sua vida, porque o melhor Ele quer fazer na sua vida. Pastor, hoje o pastor Hudson, querido, é pastor, toma conta de uma igreja abençoada em Araguari. Ele começou num cômodo pititinho, hoje ele já está num lugar abençoado, para honra e glória do Senhor. E hoje ele fala: tudo que eu passei até aqui foi para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Quem quer que a sua vida seja canal de bênção aqui? Então deixa Deus tomar o controle da sua vida nessa noite, amém? Se coloca de pé, deixa eu orar pela sua vida.